Bom, gente, então hoje eu vou falar sobre um assunto que eu acabei de fazer uma constelação aqui tão esclarecedora sobre tantas coisas, né? Então quero agradecer, pedir licença a essa pessoa, a essa família, ainda está aqui tudo montado, né? Algo tão bonito, tão bonito. Então eu vou falar para vocês hoje como acontece essa mistura ainda de sexualidade com dinheiro, né? Então eu vejo hoje as relações de mulheres e homens terminarem por causa do dinheiro, ou os homens exploram as mulheres financeiramente, ou as mulheres exploram os homens financeiramente. E a gente não sabe, né, ou não olha para as dinâmicas ocultas por trás dessa exploração, ou desse sentimento de não sobrevivência, né, e de onde vem tudo isso. Então, nessa constelação específica, essa pessoa trouxe vários assuntos, né, começando desde da herpes labial, mão machucada, quebrada, né, o rádio, né, rádio significa raio, né, de proteção. E essa pessoa começou a narrar que sempre em determinada época ela sofre acidentes e ela sente muita raiva. E além dela sentir muita raiva, muitas pessoas, né, principalmente as pessoas mais próximas, você é louca, vou te internar, né? Enfim, a gente abriu a constelação e aparecia no campo familiar um pai tentando vender uma filha, né? E por causa disso aconteceu alguma fofoca e aconteceu um assassinato, né? Foi um tataravô dela foi pego por uma tocaia e a tataravó estava grávida e com o susto estava grávida de gêmeos e faleceu. O tataravô faleceu, a tataravó faleceu. Foi uma tragédia, uma perda muito grande na família e isso ficou marcado. E quando eu abri a constelação, eu senti um gigante, era um gigante, alguma coisa que eu não sabia o que era, né? E eu pus um gigante, pus aqui essa figura, e daí ela falou, nossa, ele é negro. E aparecia aqui que por causa dessa tocaia, alguém foi condenado injustamente e nesse caso nós percebemos que esse negro foi condenado injustamente por essa tocaia. Mas daí eu comecei a entrar e entramos em mais e mais situações e com a profundidade da constelação veio à tona, né, de que a avó dela, por exemplo, amava um outro rapaz, mas a bisavó dela era muito rica e o bisavô também. Pediram para que ela terminasse com esse rapaz que era pobre para se casar com outro rapaz que era muito rico. Então, gente, os pais vendiam as filhas assim. E daí fala, não, mas isso não é uma prostituição. É uma prostituição. Quando você vende a sua filha para um homem que é rico, não porque ela quer se casar por amor, mas se casa por algum interesse, que nesse caso é o interesse financeiro, então também havia o sentimento dessa menina, a raiva dessa menina de estar sendo prostituída. Então apareceu essa menina que estava invisível na história e ela começou a bater, por toda a raiva dela, por se sentir prostituída pelo próprio pai, porque queria que ela se entregasse ou se casasse com uma pessoa que ela não queria se casar. Então, gente, isso toca profundamente todos nós, porque hoje, quando eu vejo as mulheres e agora eu não vou falar da prostituição no sentido... eu vou falar da prostituição no sentido de que o amor não está em primeiro lugar. Antigamente, por medo de não sobreviver, de não ter dinheiro, os pais
queriam, obviamente, e até hoje é assim, querem que a filha se case com alguém que tenha mais estrutura, com alguém que esteja bem, né? Mas antigamente isso era forçado. Então, como se uma filha, mulher, acha que não tem condição de ter própria identidade, ter a própria opinião, ter o próprio sustento pelo próprio trabalho, né? Existiam duas formas de uma mulher sobreviver: se prostituindo e ficando sozinha, ou sendo prostituída pelo próprio pai e a mãe, casando, fazendo a filha casar com um homem que ela não queria ficar casada. Ou seja, a mulher era prostituída de qualquer forma. E o que acontece quando uma mulher se sente vítima? Ela vira um perpetrador com o passar do tempo. Então hoje a gente vê muitas mulheres que só encontram homens que elas têm que sustentar. Porque daí eles são prostituídos e ela é a dona da situação. Homens que também se submetem a ficar por dinheiro com uma mulher, não por outro interesse que não seja o financeiro. Então aqui, gente, eu não estou fazendo um vídeo feminista, nem machista, nem querendo culpar os pais de antigamente, nem querendo chamar mulheres e homens de prostitutas ou prostituto. Não é isso. Eu quero que vocês compreendam que dinâmica está por trás de tudo isso. Quando uma mulher, ela sustenta um homem, mas ela sente muita raiva. Porque ela está completamente identificada à raiva das mulheres no passado que tiveram que se casar por dinheiro e não por amor. Mas quando nós vamos mais atrás ainda, o que vem por trás da raiva é a dor, é a tristeza, é o medo da não sobrevivência. E os pais faziam isso com a maior boa vontade, né? Por isso que a gente fala, o Bert Hellinger dizia também, né, que não é sem ordem, né? Não adianta, o amor não sobrevive. Primeiro precisa ter uma ordem, né? E essa ordem hoje significa as mulheres perceberem que elas podem sim ter o próprio dinheiro, os homens podem ter o próprio dinheiro e eles podem se encontrar por outros motivos, que não seja a vontade de unir as heranças ou a vontade e a ganância de dizer nós temos tanto medo de não sobreviver ou ficar sem dinheiro que então a gente vai se unir só por dinheiro. E as pessoas se unem só por dinheiro e elas se sentem vazias. Porque mesmo que você tenha todo o dinheiro do mundo, se você ainda não confia, né, no universo, ainda não entende de onde vem a prosperidade, e a prosperidade vem da gratidão, vem da conexão em servir através do plano espiritual, né, com humildade, vem da gratidão aos pais, vem da própria força da gente criar, dos nossos próprios talentos, da possibilidade da gente usar os nossos próprios talentos. Porque mulher não era vista como alguém que tem talento. Mulher nasceu para parir, né? E só. Então hoje a gente vê muitas mulheres sozinhas sustentando homens porque elas estão identificadas com o perpetrador, que eram os que prostituíam elas. E ela acabou virando alguém que prostitui um homem. Ela paga um homem para ter esse homem, né? Então, a raiva que ela tem do perpetrador, do que prostituiu ela, que no caso foi o pai e a mãe, ela também se torna uma perpetradora. E vice-versa, né? E vice-versa. Porque também os homens não podiam casar com as mulheres que eles queriam. Os homens também eram obrigados pelos pais a se prostituírem, a casarem com a mulher que os pais queriam. Então, gente, a constelação mostra que não existem culpados.
existem dinâmicas inconscientes que nos fazem crescer espiritualmente. Porque quando a gente perde a confiança no plano espiritual, na nossa vida como um todo, quando a gente vai se moldando por medo, vai fazendo escolhas por medo, então os pais, por medo de perderem o dinheiro, né, faziam isso com as filhas ou com os filhos. Então a gente tem que começar a ter consciência de que nós não precisamos ser prostitutas, as mulheres, encontrar um homem por dinheiro. Os homens também precisam ter essa consciência de que eles não precisam estar identificados com as mulheres prostitutas da família, né? Que também não tinham recursos e precisavam do outro e se tornaram prostitutos como elas. Entendam, gente, essa palavra não é uma palavra no sentido ruim, mas é a pessoa que se vende por dinheiro. Então, o dinheiro é uma energia maravilhosa, é um valor maravilhoso que homens e mulheres podem ter, conquistar, se ajudar mutuamente, mas agora com uma consciência maior. Então, quando filhos conseguem olhar para os pais, sem olhar para os pais como gigolos deles próprios, né? Então, isso pode acalmar, né? Perceber, fazer o movimento de eu sabia que você queria o meu melhor e essa raiva que eu tinha de ter que me casar por obrigação, agora isso vai embora. E homens e mulheres podem se olhar de forma íntegra, completa, digna, cada um com seus próprios potenciais, né? E o dinheiro vem ordem, amor e depois pode vir a prosperidade. É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar com essa mensagem.